Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. O Flamengo chega a Buenos Aires para enfrentar o Lanús na Recopa nesta quinta-feira. Ferdi divulga as datas e os horários das semifinais do Campeonato Carioca. Por 123 milhões de reais, Flamengo aceita ou não vender atacante importante para o Filipinho. Flamengo solta nota dura após Vini Júnior denunciar caso de racismo no jogo de ontem entre Real Madrid e Benfica. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Atual campeão da Copa Libertadores, o Flamengo já está na Argentina para enfrentar o Lanús, atual ganhador da Copa Sul-Americana, para começar a decidir o título da Recopa Sul-Americana. A partida de ida vai ser nessa quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no estádio La Fortaleza, na Argentina. A delegação rubro-negra desembarcou por volta das 19 horas, horário de Brasília, em Buenos Aires, e seguiu direto para o hotel, onde um grupo de aproximadamente 10 flamenguistas aguardava para ver os jogadores, mas ninguém parou para dar autógrafos e fotos. O Felipe Luiz vai fazer o último treino na tarde dessa quarta-feira no CT do Boca Júnior para encerrar a sua preparação. O Flamengo viajou com 24 jogadores e entre eles não estão Jorginho e nem o Plata e nem o Wallace Ian. O volante, como já era esperado, não se recuperou a tempo da lesão na coxa esquerda e o atacante foi punido pela Conmebol no ano passado pela expulsão contra o Racing, com 2 jogos. Ele cumpriu um na final da Libertadores e falta cumprir outro. Quem também está fora da partida é o Wallace Ian. O Flamengo divulgou que o jogador está com dores musculares e, além disso, a negociação com o Bragantino caminha para um acordo para a transferência do jovem jogador de 21 anos, formado na base do clube. Por fim, o Saúl Ñíguez continua fora, se recuperando da cirurgia no tornozelo esquerdo. As boas notícias ficam por conta de Pedro e Varela. O lateral direito uruguaio está recuperado do problema no tornozelo direito, treinou normalmente com seus companheiros e voltou a ser relacionado. Enquanto o atacante Pedro, preservado contra o Botafogo com um incômodo muscular, passou por exames e não teve nenhuma lesão detectada na coxa. Ambos disputam 2 vagas no time titular nessa quinta-feira. A Ferdi confirmou as datas dos jogos da semifinal do Campeonato Carioca entre Fluminense e Vasco e Madureira e Flamengo. Diferentemente das quartas de final, nas semifinais, os clubes vão se enfrentar em jogos de ida e volta. A final vai ser num único jogo. O Madureira decidiu fazer o seu mando de campo no Maracanã, enquanto o mando do Vasco ainda não está definido pela diretoria do clube. Fluminense e Vasco jogam o primeiro jogo no dia 22 de fevereiro, num domingo às 16 horas, em estádio a definir. O segundo jogo vai ser no Maracanã, no dia 1º de março, às 18 horas. Flamengo e Madureira jogam o primeiro jogo no domingo, dia 22 de fevereiro, no Maracanã, às 20h30, horário de Brasília, e o segundo jogo vai ser no dia 2 de março, uma segunda-feira, às 21 horas, aqui no Maracanã. Vale lembrar que os perdedores das quartas de final do Carioca ainda não deram adeus ao campeonato, né? Porque Boa Vista, Volta Redonda, Botafogo e Bangu vão disputar a Taça Rio, com jogos de ida e volta nas semifinais, além da final em um único jogo. O jogador do Sampaio Corrêa, Alexandre Souza, aquele mesmo que teve convulsões sérias no jogo contra o Flamengo, abriu o coração sobre o momento crítico que viveu em campo durante a partida, né? E fez questão de vir a público para agradecer a postura do elenco do Flamengo durante a emergência médica. Nessa terça-feira, em partida do Sampaio Corrêa contra a Desportiva do Espírito Santo, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Alexandre, em entrevista ao Sport TV, fez um agradecimento nominal a 2 jogadores do Flamengo, afirmando que foi muito gratificante o poder da oração do Paquetá e da do Pedro. Após o susto da convulsão,
o Alexandre destacou que o que realmente fez a diferença foi a união dos seus companheiros de equipe, né, e também do Flamengo nessa oração conjunta. Num gesto puro de desespero e solidariedade, muitos jogadores das duas equipes começaram a tirar as suas camisas para abanar o jogador e tentar facilitar a sua respiração, enquanto a equipe médica já chegava e atuava nos primeiros socorros. No dia 10, o Alexandre recebeu alta e, de acordo com o Sampaio Correia, ele foi submetido à tomografia computadorizada de crânio, exames de laboratório e Holter de 24 horas. O eletrocardiograma também foi aplicado e nenhum desses exames constatou qualquer alteração neurológica ou cardíaca no jogador. Excelente notícia! Bola pra frente, meu garoto! O Papai do Céu está no comando! Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo, que isso é muito importante para o nosso crescimento. E pronto, valeu! Muito obrigado! O portal Coluna do Fla divulgou essa semana que o Flamengo pretende renovar o contrato com o volante Everton Araújo depois dessa Recopa Sul-Americana. Atualmente, o Everton Araújo tem contrato com o Flamengo até o final da temporada de 2028. E apesar dele ter vínculo por mais 3 temporadas, a diretoria do clube acha justo um bom reajuste salarial e entende que é preciso estender o seu contrato por conta de assédios, principalmente de clubes do exterior. Vale lembrar que nessa janela o Grêmio tentou a sua contratação, mas o Flamengo não aceitou abrir negociações e manteve o volante no seu elenco, que tem atuado frequentemente nesse início de temporada com o Filipe Luís. Nessa quinta-feira, contra o Lanús da Argentina, ele vai ficar à disposição do técnico Filipe Luís. Aí eu te pergunto, você acha uma boa estender o contrato do Everton Araújo agora? Coloca aí que eu quero saber. O atacante Vini Júnior passou por mais uma situação delicada nessa terça-feira, né? Durante o jogo entre Benfica e Real Madrid pela Champions League, ele denunciou um possível caso de racismo do argentino Pestriani, do time português. Nos perfis oficiais, o mais querido se posicionou em favor do Vini Júnior. Aspas, ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa para estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é, escreveu em parte do comunicado Mengão. Autor do golaço da vitória dos merengues por 1-0, o camisa 7 comemorou dançando na bandeirinha de córner, o que gerou certa revolta de alguns torcedores e jogadores portugueses. A dança dele é alegria pura, é verdadeira, é espontânea, é dele. Racismo não é parte do jogo. Machuca, soltou lá o Flamengo. Nas redes sociais, o Vini Júnior se pronunciou sobre o ocorrido. Aspas, racistas são, acima de tudo, covardes, precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos, mas eles têm ao lado proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família, escreveu lá o Vini no seu Instagram. Nas redes sociais, o jogador argentino negou que tenha ofendido o Vini Júnior. Quero declarar que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vini Júnior. Ele deve estar maluco, que lamentavelmente acredita ter escutado. Nunca fui racista com ninguém e lamento o que recebi dos jogadores do Real Madrid. Postou lá o jogador na maior cara de pau. Também nas redes sociais, o Benfica repostou a declaração do Pestriani, escrevendo aí que estamos juntos ao seu lado, em favor do argentino. O treinador da equipe portuguesa, José Mourinho, evitou falar sobre o caso. O Vinícius me diz uma coisa e o Pestriani me diz outra coisa, disse lá o experiente treinador. Tá na cara, né, pessoal, que esse argentino mequetrefe ofendeu mesmo o nosso querido Vini Júnior. Ele é tão covarde que fez isso com a camisa tampando a boca, porque ele sabia que isso aí é crime inafiançável. Coisa de argentino mesmo, que não gosta do nosso sucesso. Há poucos dias, uma idiota argentina foi filmada aqui no Rio de Janeiro
fazendo gestos de macaco e chamando um garçom em Copacabana de mongo, que é macaco em espanhol. E por conta disso, ela está com tornozeleira eletrônica, pagou multa, está com o passaporte confiscado e não pode sair do país. É assim mesmo que a gente deve fazer para acabar com essa pouca vergonha de racismo que não leva a nada. Ninguém é melhor do que ninguém, todos somos irmãos, somos todos iguais. Pelo amor de Deus, parem com essa palhaçada de racismo. O Flamengo recebeu uma proposta milionária para negociar Jorge Carrascal, que foi contratado na temporada passada junto ao Dinamo Moscou e é considerado um jogador fundamental para o Filipe Luís na sequência dessa temporada. Não é de hoje que o colombiano Jorge Carrascal é assunto no mercado da bola, se tornando um alvo do Al Rayyan nos últimos dias. De acordo com o portal Somos Fanáticos Fla, o time do Catar oficializou uma proposta de 20 milhões de euros, 123 milhões de reais na cotação atual, e o Flamengo simplesmente recusou a investida. Apesar dos altos valores envolvidos, o mais querido não pretende se desfazer de nenhum jogador importante para o Filipe Luís nesse momento. O Al Rayyan é comandado pelo técnico português Arthur Jorge, ex-Botafogo, e conta com diversos jogadores conhecidos no futebol brasileiro, sendo o principal deles o atacante Roger Guedes, ex-Corinthians, e que foi especulado há pouco tempo no Flamengo. Nessa temporada, o Al Rayyan ocupa a 4ª posição na tabela de classificação da K-League, somando 25 pontos em 15 partidas. O líder do torneio é o Al Sadd, time lá do Roberto Firmino, que aparece com 7 pontos de vantagem em relação ao Al Rayyan do Arthur Jorge. Vale destacar que o Carrascal tem 27 anos, 1,80 de altura, já fez 21 jogos pela seleção colombiana e marcou 3 gols. É um meia ofensivo destro que pode jogar tanto de ponta direita como de ponta esquerda. Está no Flamengo desde agosto de 2025 e tem contrato por aqui até 30 de maio de 2029. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 9 milhões de euros. O Flamengo pagou por ele, em 2025, 77 milhões de reais, 12 milhões de euros. E por isso, caso tivesse aceito aí a proposta do clube do Catar, teria tido um lucro de 8 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais em menos de um ano. Desde que chegou ao Flamengo, o Carrascal participou de 32 partidas, teve 10 participações diretas em gols. Em 2026, ele fez um gol logo no seu primeiro jogo e deu uma assistência nos 8 jogos aí em que disputou. Outro que está sendo cobiçado é o lateral direito Emerson Royal, porque, segundo o jornalista italiano Marco Manpresso, 2 clubes da Europa podem avançar nas negociações para contratar o lateral durante a próxima janela. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!